Olá, amigos do Futebol de Mesa, estamos aqui com a TV Palheta para iniciar uma série de lives, referentes ao nosso futebol de mesa e mais precisamente sobre a modalidade de um toque disco liso. Então, o objetivo dessas lives é fazer com que você que está aprendendo o futebol de mesa, ou que iniciou a jogar futebol de mesa recentemente, ou até mesmo aqueles que já jogam há tanto tempo, aprimorarem os seus conhecimentos, o regulamento, as suas atitudes perante os jogos oficiais de futebol de mesa. Então é importante que a gente tenha algumas premissas básicas que norteiem exatamente o nosso comportamento perante os nossos oponentes, perante os nossos árbitros, perante ao público que nos assiste, e dessa forma a gente buscar aprimorar os conhecimentos e as técnicas no futebol de mesa. Nós aqui da TV Palheta estamos tendo essa iniciativa pioneira de fazer chegar até você toda aquela experiência adquirida que nós conquistamos ao longo desse tempo e trazermos para vocês, graças a esse recurso da internet que hoje nós temos à disposição. Então, na live de hoje, nós vamos falar de um tema, digamos, interessante, que se chama Os 10 Mandamentos do Futebol de Mesa. Bom, o que é que nós queremos com esses 10 mandamentos do futebol de mesa? Exatamente fazer com que todos nós, butonistas, tenhamos uma determinada conduta nas nossas competições oficiais, visando nos beneficiar e também colaborar com um espetáculo nos quais nós somos os autores, quer sejamos como árbitro, quer sejamos como botonista. Então vamos lá para os 10 mandamentos do futebol de mesa e os seus respectivos comentários. Primeiro mandamento do bom botonista: não existe regra ruim, e sim opções e gostos diferentes. Procure conhecer e respeitar os direitos dos outros, mesmo que não seja a sua preferência, ainda assim não as menospreze, faça crescer o botonismo. Pois bem, nós temos hoje confederadas 7 regras oficiais. E dentre essas 7 regras, mas vamos chamar de regulamento, porque os regulamentos é que contêm as suas respectivas regras. Eles têm a sua gestão pela Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, a CBFM. Então ela é guardiã dos regulamentos com suas regras e, logicamente, responsáveis pela evolução de suas alterações quando necessário. Então, especificamente, vamos falar da modalidade de um toque disco liso. Então, é um regulamento contendo suas regras, conhecido como um regulamento dos mais complexos, porém, existe nas suas entrelinhas muitos degraus que ainda não foram conquistados. E é exatamente você tendo esse conhecimento das regras do regulamento que você consegue tirar proveito até nos seus próprios jogos. Então, cada botonista, ele tem a sua preferência por suas regras. Então, se existe a regra de um toque disco liso, existe a regra de 3 toques, de 9x3, que é o dadinho, a regra de 12 toques, e por aí vai.
são 7 no total confederadas, que cada um busque conhecer bem a sua regra e fazer dela o seu momento de entretenimento, de lazer, de competição, mas nunca deixando de respeitar as regras dos regulamentos de outras modalidades. Cada um tem suas preferências, né? Então, quanto mais nós apresentarmos a nossa modalidade para um público, mais interessante ela se tornará e teremos mais adeptos. Não existe nenhuma modalidade que nos obrigue a jogar. Cada um procura escolher aquela que mais lhe agradar e que mais lhe interessar. Em outra live, nós vamos falar especificamente do regulamento da modalidade de um toque e das entrelinhas de suas regras, que são no total de 6. Portanto, primeiro mandamento é: respeite todas as modalidades, independente daquela que você joga. Vamos aqui para o segundo mandamento. O segundo mandamento diz o seguinte: seja sempre honesto em qualquer situação, mesmo que ela não seja favorável para você. É prazeroso perder honestamente que vencer com o peso de consciência desonesto. O que é que eu quero dizer com isso? A nossa modalidade de um toque disco liso, como já foi dito, ela é complexa. Ela tem as suas regras, seus artigos, seus incisos, suas notas, seus parágrafos. E por mais complexa que seja, ela tem alguns itens que dependem de interpretação. Então é importante que cada butonista procure se atualizar e conhecer bem as regras do regulamento de sua modalidade. Mas não é só conhecer literalmente cada artigo, mas também conhecer a interpretação. Hoje as redes sociais, elas apresentam, né, vários canais e vários meios de comunicação onde as pessoas trocam informações e, dessa forma, elas buscam ter maior conhecimento da modalidade que pratica. Então é muito comum nos grupos de WhatsApp, no Facebook, enfim, nas redes sociais, butonistas colocarem alguns artigos para comentários, buscando uma melhor interpretação. Embora a gente saiba que a Confederação Brasileira, na modalidade de um toque disco liso, tem uma comissão específica para tratar desse assunto, esclarecendo as dúvidas. Porém, pouca gente conhece, né, principalmente os iniciantes. Mas é importante que as pessoas participem dessas discussões para ter um maior conhecimento da regra. Mas aqui, no segundo mandamento do bom butonista, o foco aqui chama-se honestidade. Então, se você vai jogar com um amigo ou até mesmo uma pessoa que você não conhece, é importante que as pessoas usem o bom senso e tenham a sua própria honestidade, que isso faz parte de uma boa disciplina, de uma educação. Então, se você está jogando e você percebe que o árbitro possa ter se equivocado numa interpretação que você viu claramente que ela não foi em seu benefício, não custa nada usar o fair play, não custa nada ser honesto e ajudar a arbitragem a corrigir de um lapso que possa ter ocorrido momentaneamente. De uma forma ou de outra, o seu oponente ele vai se sentir agradecido e satisfeito por essa atitude. E, logicamente, que essa atitude ela vai servir de exemplo para o seu oponente e para os demais butonistas que estiverem assistindo o jogo ou
alguma plateia que esteja presente, né? Porque você ganhar um jogo sabendo que houve um erro a seu favor, essa vitória ela não será consagrada como uma vitória heróica, como uma vitória conquistada. Muitas vezes aquele erro ele pode ser o motivador para a derrota do seu oponente. Então, pratique o futebol de mesa com a sua consciência tranquila de que você usou a sua honestidade, que você não foi beneficiado por um erro que você sabia que foi de interpretação ou até mesmo, né, de um artigo da regra, né? Porque você ganhar uma partida, né, sendo beneficiado por uma situação desonesta, ela não vai ser tão agradável para você refletir posteriormente. Portanto, segundo mandamento do bom botonista é você ser honesto em todas as circunstâncias durante um jogo. Você assim está colaborando com a boa disciplina, está colaborando com o bom andamento do jogo e adquirindo o mais importante, que é a amizade. Ok? Vamos para o terceiro mandamento do bom botonista. Seja detalhista. Procure conhecer todas as características dos seus botões, tais como material, bainha, peso. Se você não conhecer os seus próprios botões, não poderá conhecer os seus adversários. Então, o futebol de mesa, ele, da modalidade de um toque de escurismo, ele tem uma infinidade de detalhes que podem se somar e fazer com que você consiga uma boa vitória. Então, começa por você conhecer a sua equipe. Então, se você tem jogadores de bainhas diferentes, o que seria bainha para um iniciante? É aquela parte vertical do jogador, ou seja, do botão, que ela é inclinada. Então, quanto mais for maior o ângulo, mais o jogador, ou seja, o botão, ao tocar na bola, faz com que a bola levante. Então, se você, por exemplo, tem um jogador com uma bainha de 13 graus, para você fazer um lance de chute a gol para a bola cobrir o goleiro, você usa uma determinada força. Diferente se você tiver um botão com as mesmas características, diâmetro, altura, material, e ele tiver uma bainha diferente, ou seja, uma bainha de 8 graus, por exemplo. Então, aquela mesma força que você imprimiu num jogador de 13 graus, ela não vai servir para um jogador de 8 graus, porque você vai precisar usar mais força para que aquele jogador consiga tocar na bola e cobrir o goleiro. A mesma coisa se você for a pessoa que lixe os seus próprios botões. Então, existem procedimentos que você pode lixar seus botões, deixando ele correndo mais ou correndo menos. Então, para aqueles lances, digamos, mais críticos do jogo, é muito importante que você tenha o conhecimento do seu jogador, ou dos seus jogadores, né? Então, existe a diferença do jogador de defesa, existe uma diferença do jogador de ataque. O jogador de defesa, na grande maioria dos lances, você chuta e a bola sai rente na mesa, né? Enquanto o jogador que tem uma bainha, a partir de 4, 5 graus, quanto mais força você imprimir, mais esse jogador vai levantar a bola, né? Mas nunca será a mesma força para as bainhas diferentes. Portanto, o terceiro mandamento do futebol de mesa é que você seja um detalhista e conheça muito bem a sua equipe. Porque você conhecendo a sua equipe, você também vai ter
como avaliar e analisar a equipe do seu oponente. Você estudar a equipe do seu oponente, né? Você pode perguntar quem são os atacantes, quem são os zagueiros. Você pode perguntar qual é o ângulo da bainha dos jogadores do seu oponente. Cabe a ele dizer a você ou não, tá? O bom senso diz que diga. Mas que uma forma é outra. Você pode ter duas opções de fazer um lançamento. Então tem dois jogadores de um lado ou do outro. Qual aquele que você vai lançar? Né? Por exemplo, muitos botonistas experientes procuram lançar a bola em direção a um atacante que esteja na linha de defesa do oponente. Por quê? Você fazer um lançamento de lá para cá com um atacante é diferente de você fazer com um jogador de defesa. Com o jogador de defesa, o lance sai mais preciso, porque a bola, teoricamente, deverá vir rente à mesa, obedecendo aquele objetivo, aquele local que você pretende lançar a bola. Já o jogador de ataque, que tem a bainha, muitas vezes, ao tocar na bola, essa bola, ela por ser chanfrada e levantar devido à bainha, ela pode tomar uma posição diferente e ao invés de sair rente, ela sair rolando. E isso aí, ele dificulta exatamente que a bola vá para aquele objetivo que você predeterminou antes do lance. Portanto, é importante que você seja detalhista e conheça muito bem os seus jogadores. Vamos agora para o quarto mandamento do futebol de mesa. Zele por seus jogos e botões. Antes de qualquer partida, certifique-se do estado da mesa, escale a sua equipe e dê polimento no seu time. Mantenha a sua equipe bem acomodada e tenha sempre consigo material de limpeza e conservação. Então, o que é que nós queremos dizer com esse quarto mandamento do futebol de mesa? Primeiro, que você zele pelos seus botões. Então, começa na forma de como você guarda, como você armazena os seus jogadores. Então, existe hoje maletinhas apropriadas, existe ônibus, né, que são aqueles panos com as cavidadezinhas para você guardar os botões, evitando assim que eles caiam, que eles sofram quedas, que eles se arranhem, que eles quebram a quina, né? E o mais importante, que eles estejam ali exatamente bem guardados para no momento que você procurar, você encontrar, né? Zelar pelos botões tem a sua parceria em também zelar pelo estado da mesa, ou conhecer o estado da mesa. Então, se você conhece os seus botões, quem é zagueiro, quem é atacante, quem tem bainha maior, quem tem bainha menor, quem está bem polido dentro daquele padrão, é importante que você também saiba como está a mesa que você vai jogar. Se ela está na altura correta, de 78 centímetros, se ela não tem empenho, né, que possa dificultar a trajetória determinada por você para determinado lance, que ela esteja nivelada, de modo que você tenha certeza que seu lance, a tendência dele é seguir também naquela trajetória. Então, essas não conformidades, elas podem interferir no rendimento do seu jogo, né? De nada adianta você ter um time bem polido, bem lixado, bem guardado, se você vai jogar numa mesa que não está adequada. Antes de cada jogo, se você tiver tempo disponível, recomenda-se que você procure chegar mais cedo, né, para dar tempo para o quê? Você saber qual é a mesa que você vai jogar, que já deve estar determinada nas tabelas, que você faça uma limpeza na mesa, de preferência com pano úmido, depois com papel. Certifique-se, né, como é que está a mesa, né, se ela está na altura certa,
se ela não está empenada, se ela não está desnivelada. Como é que você sabe disso? Você fazendo um teste de reconhecimento da mesa e dos botões, conforme videoaulas que nós aqui na TV de Palheta já apresentamos anteriormente, não é? Então, dessa forma, você vai ter mais segurança para você jogar e você ter a sua equipe competitiva para disputar aquela partida. Se você já tem conhecimento do adversário, né, você já tem conhecimento de como ele joga, né, é importante que você também tenha as suas próprias táticas e estratégias do seu jogo. Então, você conhecendo o seu adversário ou não, você tem uma tática e estratégia diferente para cada adversário. Pode até ter igual, mas o importante é que você tenha um conhecimento básico daquela pessoa que você vai jogar, independente do nível técnico, né? Então, você precisa escalar a sua equipe. Como é que você escala a sua equipe? Você vai jogar com 5 atacantes e 5 zagueiros, você vai jogar com 3 atacantes e 7 zagueiros. Enfim, você é que define exatamente a sua equipe e os respectivos posicionamentos, principalmente quando a bola sair para tiro de meta, né? Então é de suma importância que você tenha os seus botões em condições de jogo, bem lixados, bem polidos, bem limpos, que a mesa que você for jogar, ela esteja na altura certa, nivelada, não tenha empeno e esteja limpa. Dessa forma, você está zelando pelo sucesso da sua vitória. Porque agindo dessa forma, aquele comando que você sempre espera dos seus botões na mesa, ele será atendido. Mesmo que você jogue numa mesa diferente, você fazendo um teste de reconhecimento da mesa, você já tem uma noção se realmente aquela equipe que você escalou está correndo bem, se ela não, algum botão não está prendendo, de modo que você faça a correção antes de iniciar a partida. Também é de suma importância que você tenha no seu kit, né, de condução dos jogadores, na sua maleta ou na sua bolsa, material para limpeza e conservação dos botões. O que seria isso? As flanelas, poliflor, parafina, tudo aquilo que você precisa para, numa emergência ou antecedendo as partidas, nos intervalos das partidas, você fazer a devida limpeza. Portanto, o quarto mandamento do bom botonista é zelar pelos seus jogos e pelos seus botões, né? Então, se você tem os botões e a mesa bem adequados para o jogo, você está zelando por fazer uma grande partida. Ok? Vamos ao quinto mandamento do bom botonista. Treine sempre e faça o maior intercâmbio possível. Não se preocupe com o placar do treino. Opte por jogadas mais difíceis, crie táticas de jogo em função de objetivos que você tem e corrija os erros de jogos anteriores. Vamos por parte. Treine sempre e faça o maior intercâmbio possível. O que é que nós chamamos de treinar? Muitas pessoas convidam um amigo, ele tem uma mesa em casa, e logicamente vamos considerar essa mesa bem tratada, e ele joga uma partida amistosa e chama isso de treino. Eu já faço uma diferença. O treino, na minha concepção, ele está relacionado aos fundamentos. O que seria fundamentos no futebol de mesa? É você treinar chutes a gol, de curta distância, média distância, de longa distância, com jogadores de defesa e com jogadores de ataque e com bainhas
diferente. Então você precisa repetir os lances de chute a gol para os jogadores, ou seja, para os botões diferenciados, de modo que você consiga adequar a força que você precisa imprimir para que aquele jogador deslize e atinja o objetivo, quer seja ele fazendo um gol por cima do goleiro ou um gol rasteiro. Um outro fundamento seria o lançamento com jogadores de defesa. Então, como a gente sabe, o jogador de defesa, ele, ao tocar na bola, ela desliza na mesa, então ela sofre um certo atrito e você precisa dar imprimir uma determinada força no jogador para que ele toque na bola e a bola vá para aquele local pré-determinado por você na mesa. Então, isso você consegue treinando o fundamento de lançamento, né? Mas existe uma série de fundamentos, né, que nós temos vídeos, inclusive aqui, videoaulas editadas falando sobre isso. Que seria o quê? Você recuar uma bola para o goleiro, né? Então, muitas vezes, se você recua uma bola para o goleiro, você tem direito a um novo lance de reposição, né? Além daquele que você já tem da regra, que é de um toque para cada técnico, né? Você tem o fundamento de você, numa situação difícil, de não ter uma facilidade de lançar a bola para o adversário, você esconder essa bola ali próximo ao quarto de círculo, como nós chamamos de escanteio, para dificultar a saída ou o ataque do seu oponente. Você tem também o fundamento de você cobrar penalidades. Por exemplo, se você está num jogo e acontece um toque de mão ou uma falta, um jogador toca do adversário sem antes tocar na bola dentro da sua área, então isso é um pênalti normal do jogo. Então ele é cobrado, você coloca a bola na marca de pênalti do seu campo de ataque e aproxima ali o seu jogador que vai cobrar, alguns centímetros, né? E ali você faz a cobrança como no futebol. Agora, digamos que você está numa competição classificatória, ao final daquela fase classificatória deveriam se classificar 2, mas teve um classificado, mas a segunda vaga está empatada entre você e um outro botonista. E essa vaga, ela é decidida nas penalidades. Só que as penalidades a serem cobradas são diferentes das penalidades durante o jogo. Ou seja, você coloca a bola na marca do pênalti do seu campo de ataque, mas o seu jogador ou os seus jogadores que irão fazer as cobranças alternativas, eles ficam no lado oposto ali, no máximo até os limites da meia-lua da sua grande área, do seu campo de defesa. Então, o jogador tem um percurso longo a fazer até chegar na bola. Então, não é um lance fácil de você fazer o gol. Então, treinar esse tipo de fundamento é importante, porque na hora da decisão oficial, você está cumprindo o 5º mandamento do bom botonista, que é fazer o treinamento. Outra coisa importante no treinamento é você ter intercâmbio. O que é que nós chamamos de intercâmbio? Não é você sair de sua cidade e jogar em outra cidade. É você trazer para a sua arena particular, ou você visitar a arena de um outro botonista, que tem uma característica diferente da sua, para que você faça um intercâmbio e você consiga se nivelar, ou pelo menos ver em que posição você se encontra, para enfrentar oponentes com um nível técnico diferente, para mais ou para menos. Logicamente que você leva consigo, né, todos aqueles cuidados que nós falamos anteriormente, com relação à limpeza dos botões de mesa, enfim, ok? Quando você for treinar,
Ninguém gosta de perder, nem que seja em jogo de castanha. Imagine num jogo de futebol de mesa. Mas a derrota num treino, num jogo amistoso, ela serve para você se corrigir, né? Onde possivelmente houve os erros, e também você treinar jogadas que você já treinou os fundamentos anteriormente, como táticas, estratégia de jogo. Então é importante o intercâmbio, você lidar com pessoas que jogam diferente de você, né? Opte por jogadas mais difíceis. O que é isso? No jogo treino, muitas vezes você tem 3 botões com chance de chutar em gol a seu favor. Tem um que está bem próximo da bola, é um atacante, e que se você chutasse, escolhesse aquele jogador, fatalmente ele faria o gol, tá? E digamos que você tem mais 2 botões em determinadas posição na mesa, que também tem condições de chutar em gol. Como se trata de treinamento, é importante que você faça uma opção de preferência por aquela jogada mais difícil, aquele lance mais complexo, né? Mais distante, que necessita de maior força, que necessita de maior efeito na bola, porque durante um jogo oficial, você não vai ter tantas chances de chutar em gol. E às vezes, aquelas poucas chances que você possa ter num jogo oficial, elas devem ser bem aproveitadas. Então, se você treina essas situações mais difíceis, fatalmente, durante o jogo, você pode fazer uma relação daquele lance que você está chutando com aqueles lances que você treinou optando pela jogada mais difícil, tá? Então, a chance de você ter êxito numa partida oficial é bem maior do que você não treinar optando por essas situações, ok? Nos treinamentos é importante que você crie suas táticas de jogo em função do objetivo que você quer, claro, a vitória, mas em função também do seu adversário. Quando a gente fala em tática de jogo, é diferente de estratégia. A tática seria o posicionamento que você fará com os seus jogadores no campo de ataque do oponente, tá? E, logicamente, com o posicionamento dos seus jogadores na sua linha de defesa, marcando os jogadores do seu oponente. Então, você pode, no jogo oficial, você colocar 3 jogadores no ataque, que seria a quantidade mínima, 4, 5, 6 ou até 7, que seria a quantidade máxima. Mas isso vai depender da conveniência. Logicamente que essas táticas que você tem de arrumação, elas devem ser treinadas. Nada impede que você use no campo de ataque um jogador de defesa. Claro, ele não vai ter a função de você fazer um chute a gol e cobrir o goleiro. Mas ele tem uma outra função, que é tocar no jogador adversário e entrar no gol, ou marcar um lateral a seu favor, ou você marcar um escanteio. Enfim, existe uma série de outras finalidades de um jogador no ataque, né? Então, como é que você vai criar sua tática? Em função do objetivo. Então, se você põe um jogador de ataque no campo de defesa do seu adversário, e ele faz uma marcação de frente com um jogador de defesa também, logicamente que ele está procurando dificultar que você coloque a bola na frente do seu zagueiro para ele fazer um papel de pivô, né? Agora, é diferente de você colocar um jogador de defesa no seu campo de ataque e o seu oponente marcá-lo com um atacante.
Porque aí você, ao cobrar o tiro de meta, você pode tentar colocar a bola entre o seu jogador de defesa e aquele marcador que é um atacante. Como o marcador é um atacante, o seu adversário, ele vai ter mais dificuldade de tentar marcar um lateral no seu jogador de defesa. Se ele mantiver o jogador naquela posição, ou ele aproximar um pouco mais, ou até mesmo colar na bola, você pode vir com aquele jogador de defesa, chutar a bola de encontro àquele atacante e a bola voltar em direção ao gol do seu oponente. Essa bola pode ser gol, essa bola pode ser escanteio a seu favor de um toque, ela pode ser um lateral a seu favor de um toque, e ainda tem a vantagem de, ao fazer o lance, esse jogador de defesa, que propositalmente você colocou no ataque, ele vai certamente tirar aquele jogador da marcação do seu campo de ataque. Então, a escolha dos jogadores é muito importante na hora do posicionamento. É o que nós chamamos de tática. A maioria dos jogos que você assiste, ao vivo ou mesmo na TV, é muito comum você ver os butonistas atacarem, na hora de bater o tiro de meta, posicionado 3 ou, em média, 4 jogadores no campo de ataque, para se defender com 7. Aí você pergunta, e quando seria uma opção de eu atacar com 7 e me defender com 3? Vou dar um exemplo. Você está numa competição, você é do Pernambuco e vai jogar no Rio Grande do Sul, no Campeonato Brasileiro. No final de um jogo decisivo que você tem, digamos que você joga pelo empate e seu oponente está ganhando o jogo pelo placar de 1-0. Ou seja, se você empatar, você consegue se classificar. Você olha para o relógio, o cronômetro, está faltando 4 minutos para terminar o jogo. Seu adversário não está lhe dando chance de você criar jogadas para fazer gol. Então, nesse momento, você toma a decisão em provocar uma jogada para que você tenha direito a um tiro de meta. Né? Ou você chutar a bola propositalmente, que não tem chance de entrar no gol, para tiro de meta, para que você possa arrumar a sua equipe. Né? Ou você deixar até mesmo o seu oponente chutar em gol, mesmo correndo o risco de levar um segundo gol, mas na esperança que ele jogue para fora essa bola, que aí você teria direito a um tiro de meta. E como nós sabemos, no tiro de meta é uma das opções, das duas opções que você tem durante um jogo para arrumar a equipe e colocar onde você bem quiser entender seus jogadores. Então, nesse momento, faltando 4 minutos, você pode treinar em casa posicionamento de 7 botões no campo de ataque, que com certeza vai deixar o seu oponente confuso, porque ele não está acostumado a marcar 7 botões, e sim 3 ou 4 durante o jogo. Então, cria aquela pergunta no seu oponente: o que é que esse meu adversário está querendo com 7 botões no ataque? Ali tem botão de defesa, tem botão de ataque. No seu campo aqui, dos 3, você tem que ter pelo menos um atacante. E aí você vai esperar durante os 15 segundos que o seu oponente tem para arrumar a sua equipe. E aí você vê aonde existe a possibilidade dele ter falhado na marcação. Deixado um jogador, né, digamos, sem uma marcação, porque ele vai ter que distribuir seus jogadores, no mínimo, é 1 contra 1. Né? Se você bota 7, ele vai ter de atacar com 3, ele vai ter 7. Então é 1 contra 1. Aí você tem que ver onde você bota um atacante, um jogador de defesa e fazer a jogada aonde? Treinada nos seus jogos treino. Que você tem de treinar isso. Aonde é que você treina isso? Quando você convida um butonista para jogar com você, você vai jogar na casa dele. Tanto faz você perder como ganhar, o que menos importa no jogo treino é o placar. Mas o que mais importa é você treinar exaustivamente aquela jogada.
Daí a razão de você não se preocupar com o placar. Crie as suas táticas, as suas estratégias, que é o que você vai fazer com aquela arrumação. Você, na sua tática, você posicionou seus botões. Agora, a estratégia do jogo é o que você vai pretender fazer com aquele posicionamento daqueles jogadores. Se vai lançar para fazer um papel de pivô, se você vai lançar nas adjacências para tirar os jogadores de marcação do seu oponente, né? Para depois você lançar para um atacante que está menos marcado, não é? Então a estratégia, ela pode ser definida no primeiro lance. Se o adversário não marcar bem aquele jogador estratégico, você ter a precisão e a habilidade de colocar a bola naquele canto que você sabe que vai dificultar o retorno, a saída do seu oponente. Ou até mesmo no segundo ou no terceiro lance consecutivo. Então o futebol de mesa é como xadrez. Você tem que jogar prevendo o que vai acontecer mais na frente. A diferença do futebol de mesa para o xadrez é porque as peças de um tabuleiro de xadrez, elas têm um deslocamento estático. Ela tem um caminho determinado a seguir, né? O peão, ele só vai para frente ou vai de lado. A rainha, ela vai para qualquer lugar. O bispo só vai na diagonal, para cima ou para baixo. A torre vai só na lateral, ou para frente ou para trás. Então, o futebol de mesa, ele tem essa magia, né? Ele tem essa vantagem de ser dinâmico. Então, o lance que você faz, ele dificilmente vai ser igual ao outro, né? Muitos fatores interferem para que aquele lance vá fazer com que a bola pare naquele campo, naquele determinado local. Então, o dinamismo, ele traz uma certa dificuldade, principalmente quando você coloca o seu adversário em apuros. Portanto, o quinto mandamento do futebol de mesa diz que você deve treinar, fazer intercâmbio e criar as suas táticas de jogo. Isso é importante para que você tenha sucesso nas suas vitórias. Vamos agora para o sexto mandamento. O sexto mandamento, ele diz: durante os jogos, controle a sua ansiedade, mantendo a concentração e a calma. Analise as opções de ataque e contra-ataque, logicamente, do seu oponente, buscando ter um controle de respiração profundo e lento antes de cada lance. Vamos culpar. Então, o sexto mandamento diz: mantenha o controle e a ansiedade, da ansiedade, mantendo a sua concentração. Ora, se você vai para um jogo e você necessita de ter essa ansiedade, primeiro é não criar expectativa com o seu oponente. Segundo, não se preocupar com o que acontece ao redor do jogo. Pessoas comentando, outras vibrando, né? Você tem de manter o seu foco no jogo, evitando conversas paralelas e, se tiver de conversar, estritamente necessário com o árbitro, né, que é a pessoa que está conduzindo o jogo. Então, de suma importância que, se você tem o futebol de mesa como uma paixão, como um esporte, como aquilo que lhe faz bem, se você vai ter um jogo, digamos, à noite, que durante o dia procure ser mais ameno, procure não se estressar, procure trabalhar de uma forma, digamos assim, mais padronizada, por exemplo, né? Evite discussões que é comum você ter no trabalho, discussões de trabalho, ou até mesmo dentro de casa. Quando você estiver dirigindo, use a direção defensiva, tá? Não reclame, não buzine. Se alguém buzinar, ligue o seu som, mas procure ouvir uma boa música para que você chegue no jogo concentrado e com sua mente preparada, né, para aquele jogo, né?
Então, a concentração é muito importante. Saber quem é seu adversário é importante, mas se você sabe que ele é inferior ou superior tecnicamente a você, ou você julga isso, concentre-se nos seus jogos treinos. Concentre-se naquelas jogadas defensivas que você tem ou naquela jogada ofensiva que você treinou. E aplique elas no momento que você achar conveniente. Não vá para o jogo, como a gente diz, se o adversário, teoricamente, você julgar que é simples, de sapato alto, né? Bota os pés no chão. Não existe adversário fácil, a gente vai ver isso aí no outro mandamento. Mas se o adversário for difícil, vá com cautela, jogue no erro do seu adversário, né? Sempre que você for fazer uma opção de ataque, ou seja, você vai fazer um lançamento no objetivo de dificultar o retorno da bola do seu adversário. Veja as possibilidades que ele tem de, se você não acertar aquele lance, ele fazer um contra-ataque. Analise como anda a tua defesa. Porque essa possibilidade existe de você errar o lançamento e o seu adversário contra-atacar. A mesma coisa acontece com aqueles fatores que fogem o seu controle na hora do lance. Você pode lançar a bola, essa bola rolar e sair daquele objetivo, aquele local que você predeterminou. Então isso é um fator externo, né? A mesa pode estar suja, com a umidade da mão dos dois técnicos. Então, às vezes é importante, é recomendado passar um papelzinho para não ter nenhuma sujeira que possa atrapalhar o deslizamento do seu jogador. Então, esses são fatores externos que podem acontecer, né? Aquela força que você vai aplicar nem sempre é a mesma que você treinou. Por quê? Porque você pode ter uma mesa que esteja polida, ou limpa, ou lixada, diferente daquela que você tem em casa, né? Então, assim, muitas coisas podem acontecer de errado para você fazer aquele lançamento. Então, você tem que ter certeza, vale a pena eu investir no contra-ataque, ou é melhor eu, ao invés de contra-atacar, eu recuar algum jogador para me defender, porque a minha defesa está vulnerável, sem marcação. Então é importante você ver esses dois lados. Outra coisa importante é a respiração. Então, muitas vezes no calor do jogo, você tem uma bola que, por alguma razão, você foi beneficiado e ela está na frente do seu atacante, bem próximo ao gol. Então, muitas vezes, no calor da emoção, você não esperava aquela bola, você às vezes vai chutar essa bola rápido demais. E muitas vezes esquece de uma boa respiração. A gente sabe quando nós respiramos lento e profundo, o oxigênio ele passa pelos pulmões e oxigena o sangue que circula no cérebro, que é o centro da sua concentração. Então, você tem direito a 15 segundos, nada melhor do que você dar uma respiração profunda e lenta e depois expirar esse ar, porque você oxigenou o seu sangue e dessa forma você está mais, digamos assim, preparado para fazer aquele lance. O mesmo acontece quando você está numa situação difícil para se defender. Então, nunca vá pela pressão do jogo. Você tem direito a 15 segundos, dá ali umas 2 respiradas profundas e lentas. Nesse momento, você já vai pensando quais as alternativas que você tem para fazer a defesa e a chance de errar, ela torna-se bem menor. Ok? Então, o 6º mandamento, ele fala sobre o controle de sua ansiedade, a sua concentração para você manter a calma no jogo e também uma análise que você deve fazer do conjunto da obra do jogo para não ser surpreendido, né? E também surpreender o seu adversário, né? Então, trabalhe a sua respiração
porque isso ajuda a manter a sua concentração e a sua ansiedade e a sua calma. Vamos para o 7º mandamento do bom botonista. Não existe jogo fácil. Jogue com a mesma responsabilidade todos os jogos que você tiver numa competição. Observe como seu adversário se defende, opte pela melhor tática que mais lhe incomodar, ou seja, a melhor tática de incomodar o seu oponente, aquela que você treinou. Menosprezar o adversário é sinal de zebra, como a gente diz na gíria. Jogue conforme a necessidade do jogo. Vamos decifrar. Não existe jogo fácil. Muitas vezes você pega um adversário que não está bem emocionalmente, ou que não tem um nível técnico tão bom quanto o seu, e você já entra em campo com aquela expectativa que já ganhou o jogo. Mas o futebol de mesa tem essa magia, né? Muitas vezes você cria muita jogada, você chuta, pega no goleiro, você chuta, pega no goleiro, você chuta, a bola pega na trave, mas você dá 10 chutes no primeiro tempo e a bola não entra. Não era dia da bola entrar. Você não controlou a sua emoção, você não controlou a sua respiração, você não controlou o tempo do jogo. O que você sabia inicialmente é que o adversário era fraco e que você podia fazer 10 gols nele, né? É aí onde mora o perigo. Então, muitas vezes, um desses chutes que você deu, pega no goleiro, pega na trave e volta para o seu campo. E fica na frente do jogador do seu oponente e ele vai lá e faz um gol. Agora você vai ter que fazer 2. Aí vem aquela correria e vem o descontrole. Quando você menos espera, o jogo termina. E aquilo que se imaginava ser fácil, passou a ser um pesadelo. Você perdeu o jogo. E aí você vai ter de ver aonde foi que você errou. Você limpou a mesa? Você limpou os botões? Você usou aquelas táticas treinadas em casa? Você teve paciência, né, para esperar o tempo certo e fazer o gol? Na hora de chutar em gol você respirou bem, você se posicionou bem? Vá somando uma série de fatores que você vai encontrar a causa para uma derrota de um jogo que aparentemente você achava que era fácil, né? Observe o seu adversário, como ele se defende. O que é que eu quero dizer com isso? Se você posiciona os seus jogadores no ataque, você vai esperar que o seu oponente não marque aquele seu adversário da forma como você gostaria. Você quer que ele facilite a sua vida, que deixe aquele seu jogador desmarcado, ou que ele é um atacante, ele só bote um na marcação. Por quê? Se você vai bater o tiro de meta, por exemplo, se você tem um atacante lá na frente, ele só botou um jogador marcando, você vai jogar a bola exatamente para aquele jogador que está marcando, forçando ele sair da marcação. No lance seguinte, você já pode lançar a bola nas costas da defesa e já pegar o adversário desprevenido. Então é importante que você conheça, estou dando um exemplo, de como o seu adversário se defende. Outra coisa é você observar o seu adversário. Por exemplo, muitas vezes é comum, em qualquer atividade esportiva, a pessoa entrar com um friozinho na barriga. Esses jogadores mais experientes de qualquer modalidade dizem: na estreia eu estava com frio na barriga. O que é isso? Quando o botonista começa o jogo, observe como ele coloca a palheta em cima do jogador que ele vai fazer o lance. Se você perceber que a mão estiver tremendo, é porque ele não está seguro daquele lance. Então aproveite esse momento. Faça lançamentos de modo que dificulte o retorno da bola para o seu campo. Porque na ansiedade do seu oponente, ele pode falhar, ele pode errar a bola, ele pode cometer um lateral, 2 toques, ele pode cometer uma falta, ou fazer um lance sem muita força, ela ficar no seu campo de ataque, e aí você tem condições de chutar em gol. Então é importante, muitas vezes um aperto de mão, né?
Muitas vezes um aperto de mão, ele transmite energia positiva ou negativa. Se você aperta a mão do seu oponente, você vai cumprimentá-lo antes do jogo, aperte normal e observe se a mão dele está suada, se a mão dele está muito leve ou sem muita energia, porque isso já é um sinal de que você pode usar psicologicamente a seu favor, porque você nota que o seu adversário está temeroso daquele jogo. Então entre mais confiante, observando. Olha o adversário no olho. Quando você olha no olho, existe uma química, né? Então, assim, muitas vezes o adversário, ele pode não estar naquele momento de uma personalidade mais forte, ele baixa a visão. Ou seja, ele está com receio que você ganhe o jogo. Então, olhe atentamente no olho dele. Não é você intimidar, você mostrar para ele que você está com energia mais forte, mais positiva para aquele jogo. Opte pela tática que você treinou e que você acha que vai mais incomodar o seu adversário. Ponha jogador de defesa no ataque, ou ponha mais jogador de ataque, 4 atacantes, defenda com 6. Observe o jogo como um todo e aí treine várias táticas que você usou nos seus treinos e aplique ela no jogo. Tá? E você vai ver o resultado. Né? Então, veja bem, menosprezar o adversário não é um bom negócio, porque um adversário inferior tecnicamente, ele vai para o tudo ou nada. Então, se ele consegue sair na frente no placar, você agora vai ter que fazer 2 gols. É exatamente o que ele quer. Se ele estiver bem treinado, bem orientado, ele vai procurar jogar escondendo bolas em locais mais difíceis de você repor para poder arrumar a defesa. E a gente sabe que um adversário tecnicamente inferior, um novato, digamos, se ele conhece os caminhos das pedras, ele pode dificultar seu jogo. Como? Escondendo a bola, principalmente se ele tiver com o placar a seu favor. Porque no momento que ele lança uma bola para você lá num corner de sua defesa, você vai fazer umas 2 ou 3 jogadas para repor a bola para o campo dele. E nesse momento é o tempo que ele tem de arrumar a sua defesa. E nada melhor do que uma defesa bem arrumada para dificultar qualquer ataque, principalmente de botonistas experientes. Ok? Então, jogue conforme a necessidade do jogo, não menospreze o seu adversário e controle a sua ansiedade durante o jogo. No 7º mandamento, resumindo, não existe jogo fácil. Né? Mantenha a responsabilidade num jogo fácil a mesma daquela do jogo difícil, porque um gol vem sempre atrás do outro, certo? Então, primeira coisa, mantenha a calma e procure fazer um gol para ficar na frente do placar, porque agora você terá mais chance, né, de se controlar e pensar melhor, porque quem deve correr atrás do prejuízo é o seu oponente que levou um gol. Mas tenha calma, você tem 50 minutos para fazer o jogo, então divida teu tempo, 10 minutos, 20 minutos, 25, para você saber aonde você deve acelerar mais o jogo ou não, ok? Então jogue de acordo com a conveniência, com o placar. Se você joga com a vantagem do empate, é outra situação. Então a conveniência do jogo diz que você não deve arriscar todas as bolas. Você tem a chance de jogar pelo empate. Então isso vai depender da conveniência, ok? Então vamos lá, para o 8º mandamento. Esse aqui é o que todo mundo que vem jogar comigo, principalmente nos treinos, eu alerto. Quando a bola estiver no seu campo de ataque e for a sua vez de jogar, não esqueça de fazer a menção de mandar a bola a gol. Por quê? O velho ditado, toda bola de botão que está no campo, seu campo de ataque, tem gol. Isso aí é imperativo. Se você tiver com a bola de frente, você chutar, a tendência é ela ir para
entrar no gol ou passar ali próximo. Mas se você tiver com a bola apontada para o escanteio do seu adversário e lá tem um jogador qualquer, e você diz, eu vou marcar um lateral para eu ter direito a mais um lance, ou vou marcar um escanteio para ter direito a mais um lance. E você esquece de mandar gol. Você apenas pensa, aí você chuta, a bola pega naquele jogador, ela volta, pega no outro jogador e entra no gol. O gol não é válido porque você não mandou a gol. Então é importante que você peça gol, né? Quer ver outra situação? Você vai chutar a bola que não tem perigo de entrar em gol. A bola está ali próximo à linha lateral. E você vai chutar com o atacante para fazer um lançamento, para tentar ganhar alguma coisa. Aí essa bola começa a rolar, quando você menos espera, ela entra no gol. Mas o gol não vai ser válido porque você não mandou a gol, né? Existem algumas situações onde você está com a bola no ataque e não precisa mandar gol. Que situação é essa? Digamos, a bola está ali próximo à pequena área, seu botão está ali tangenciando a linha de fundo e a defesa do adversário está desarrumada. Então, você não tem como chutar essa bola em gol, mas você tem como dificultar a saída de bola. Se você mandar gol, o adversário tem o direito de colocar o goleiro impedindo que você faça aquela jogada. Então, esse é um exemplo de uma situação que a bola está no ataque, você não tem uma chance iminente de chutar em gol, mas tem uma chance de criar uma jogada. E essa jogada, entre a bola e o seu jogador, tem a possibilidade do goleiro intervir. Então, se você mandar gol, o adversário, conhecendo a regra, ele vai, põe o goleiro, e aí você fica com aquele jogador sem condições de tocar na bola. Esse é um dos poucos exemplos que acontece nisso aí. Então, sempre que a bola estiver no seu campo de ataque, for a sua vez de jogar, ao realizar o lance, sempre mande a intenção de colocar o goleiro. Toda bola de botão tem gol. Isso aí você bota na cabeça e não esqueça. Vamos para o 9º mandamento do bom botonista. Jamais jogue com a palheta voltada para si. Sempre procure melhor posição de fazer o seu lance. A negligência pode resultar em benefício para o seu adversário. Aí vamos usar um tempo do verbo usado nos livros bíblicos. Não jogarás para trás. O que é que eu quero dizer? Se você tem uma bola e você não quer ter o trabalho de se posicionar na frente do seu jogador e aí fazer o lance posicionando melhor as mãos e buscando lançar a bola naquele canto pré-determinado, aí você opta em jogar no sentido contrário, jogar para trás. E é aí onde você perde toda a sensibilidade, é aí onde a negligência aparece, é aí onde você falha e você pode cometer uma falta, você pode cometer um lateral 2 toques, você pode deixar a bola para o seu oponente chutar. Veja que a bola está no seu campo de defesa, por exemplo. Então, sempre que você for fazer um lance, se posicione e deixe o seu jogador no meio, entre você e a bola. E faça o lançamento de frente, olhando para a bola. Jamais jogue com a palheta para trás. Essa é a recomendação do 9º mandamento do futebol de Deus. E para fazer cumprir os 10 mandamentos, vamos para o último mandamento, o 10º mandamento. Procure zelar e cumprir o regulamento do jogo. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? Conheça bem a regra, saiba a interpretação dos lances e faça cumprir todo o regulamento, todas as regras que você tem conhecimento. Trabalhe com honestidade, trabalhe com fair play, mas conheça bem a regra, porque se você conhece as 6 regras que regem o regulamento da modalidade de um toque de escolismo, com certeza você vai tirar muito proveito
conhecendo a regra no jogo, né? Muitas situações você pode criar sabendo que você vai ser beneficiado. Por exemplo, se você tem uma falta técnica a seu favor, você pode lançar a bola para o campo do adversário. Nesse lançamento, você pode tirar o jogador de campo do seu adversário, que não vai ser de falta técnica. Numa falta técnica que você cobrar, você pode lançar a bola de encontro ao jogador adversário para ganhar um lateral ou escanteio e simultaneamente também desarmar a defesa do adversário, que nada vai acontecer, né? Porque se você estivesse cobrando uma reposição ou um tiro de meta, ao fazer o lançamento, você tirar o jogador adversário de campo, você está beneficiando ele com a falta técnica. A mesma coisa se você marcar a bola e sair. Então são alguns exemplos que a gente cita que a regra pode lhe beneficiar ou lhe prejudicar. Portanto, é importante você saber o que vai acontecer no lance seguinte com o conhecimento que você tem dos artigos que compõem as regras do regulamento. E com isso a gente fecha exatamente os 10 mandamentos do bom butonista. Se você seguir esses 10 mandamentos, você fatalmente terá chance de ter um grande sucesso. Com isso a gente fecha os 10 mandamentos e esperamos ter colaborado para que você seja um grande butonista de alto desempenho, conhecendo os 10 mandamentos. Ok? Valeu e até a próxima live.